Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Jarber, co-pastor na Assembleia de Deus na cidade de Pedreiras, e hoje, com o favor de Deus, vamos fazer uma apresentação da lição a ser estudada no próximo domingo nas classes de adultos, a lição de número 7, cujo tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus, cujo tema central é extraído da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 14 a 19, ou ao 19, que é a nossa leitura bíblica em classe. Como estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, apresentando temas doutrinários importantes como a doutrina da igreja, da salvação, da obra de Cristo, aquilo que foi feito por nós, aquilo que ele fez em nós, estamos agora no capítulo de número 2 desta epístola, dando continuidade à lição anterior, onde domingo passado foi apresentada o estado vil resultante do pecado na vida do ser humano. E esta maldição, somente Cristo Jesus é que tem poder para remover, transformar o homem velho ou a velha natureza em uma nova criatura e fazer com que o ser humano esteja apto para cumprir a vontade de Deus. E na revista deste domingo, nós vamos aprender sobre esta obra de Jesus Cristo na vida daqueles que estavam mortos. Era esse o estado espiritual da humanidade, morta, separada de Deus. Temos enfatizado com clareza esse conceito de morte, que não é o cessar a existência ou deixar de respirar, mas morte tem um conceito de separação. No caso, a morte física é a separação do imaterial ou da parte imaterial da parte material. E a parte material, que é o corpo, para outra coisa não serve a não ser para voltar ao pó, através do sepultamento. E a parte material volta a Deus. Morte eterna nada mais é do que o ser humano, embora estando vivo, ele estará sofrendo eternamente as consequências do inferno por estar eternamente separado de Deus. Se por um lado a vida eterna é vivermos eternamente juntos de Deus, a morte eterna nada mais é do que a eterna separação de Deus. E a morte espiritual, que é o estado de pecado da humanidade, é o ser humano mesmo vivo fisicamente e ainda não em morte espiritual, uma vez que isso só será resultante depois dos julgamentos, da prestação de contas entre Deus e o indivíduo, mas o pecador vive em um estado de morte espiritual. Parece redundante, vive uma contradição, né? Vive em estado de morte. É porque o ser humano, enquanto não tem comunhão com Deus, não desfruta da paz de Deus, se opõe à lei de Deus, age contrário à palavra do Senhor, ele está morto, separado de Deus. Além desse estado, há inimizade entre os próprios homens e inimizade com Deus. E a lição do próximo domingo vai apresentar a obra de Cristo para desfazer esta inimizade, reconciliando o ser humano com Deus. A nossa revista ela é dividida em 3 lições e apenas a verdade prática pode nos dar uma ideia do que vamos aprender no próximo domingo. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Perceba que esta inimizade ela era tanto vertical, uma vez que Deus é santo, perfeito, justo, assim como a sua lei, e o ser humano no estado de pecado não tem como manter uma comunhão com ele. Então havia inimizade. E esta inimizade também é horizontal. O que Paulo vai trabalhar aqui é exatamente o que Cristo fez para unir povos diferentes em um só povo, o corpo de Cristo, chamado igreja.
Paulo vai trabalhar tanto no capítulo 2 como no capítulo 3 esta obra de Jesus Cristo pela graça para unir estas pessoas, apesar da diversidade, torná-los um só povo. Quando o ponto de número 1, que vai apresentar esse desfazer a inimizade por Cristo, os subtópicos vão apresentar, por exemplo, a parede de separação entre os homens. É uma analogia que o apóstolo Paulo faz, que denota o radicalismo religioso dos judeus. Certamente você já ouviu falar e já viu naqueles mapas ou desenhos, lá na parte final da sua Bíblia, o véu do santuário, algumas paredes que separavam um ambiente do outro, como o Santíssimo Lugar, do lugar santo, do pátio ou do átrio exterior. E o templo de Jerusalém, dos tempos de Jesus, fazia uma separação entre o local dos judeus e onde os gentios poderiam estar. No caso, os prosélitos, todo aquele que abandonava o paganismo e passava, por exemplo, a adotar a fé judaica, passavam a ser judaizantes, né? Mesmo assim, havia uma separação física e espiritual. A separação física era delimitada por um muro mesmo, um muro construído que separava os judeus dos gentios, e também uma separação espiritual no que diz respeito aos rituais, às cerimônias. Ou seja, os judeus se consideravam totalmente autossuficientes, deles eram a lei, deles eram os profetas, o Messias viria deles, e Paulo vai trabalhar isso já nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, colocando os judeus no mesmo nível de pecaminosidade dos gentios ou dos pagãos, levando em consideração o texto do Antigo Testamento, que todos pecaram e por isso todos estão destituídos, separados, distanciados da graça, da glória de Deus. Perdão, da graça não, da glória de Deus. Então essa parede, ela, embora passasse ainda a existir de forma física construída, a obra de Cristo desfez esta separação, tornando judeu e gentio um só povo, a igreja. Na igreja, apesar da diversidade, quando eu falo diversidade, eu posso tomar como referência um texto de Apocalipse que fala da visão dos glorificados, povo de toda raça, língua, tribo e nação. Mas este povo é um só, é o povo que faz parte da igreja de Cristo, que independente da sua etnia, do idioma nativo, independente do lugar em que ele vive ou conheceu o evangelho, ele foi ligado em Cristo, enxertado nesta videira e tornou-se um ramo assim como nós aqui somos. E um dia a barreira geográfica, que é o que ainda nos separa, ela não existirá mais, pois um dia nós estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, por ocasião a partir do arrebatamento. Então essa parede, ela foi removida espiritualmente. Cristo na cruz do Calvário desfez esta inimizade. E nós podemos perceber, inclusive como tarefa de casa, você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros eventos históricos da igreja primitiva. E nós vamos perceber lá que o evangelho ultrapassa as fronteiras da Judéia, alcança povos de outras culturas, outras formas de pensar. Há questionamentos a respeito do proceder destes novos cristãos. Pedro, judeu de nascença, homem religioso, cristão, rejeita levar a mensagem do evangelho aos gentios, até que Deus lhe manifesta uma visão que ele impulsiona aí, por exemplo, na casa de Cornélio. Ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre ele. Essa história chega em Jerusalém. Pedro é levado a Jerusalém para dar satisfação do que ele havia feito ou que ele fora fazer
entre os gentios, e Pedro, em sua defesa, diz que não queria ir, até que Deus lhe convence através de uma visão, e o que ele viu lá foi que o Espírito Santo desceu sobre os gentios da mesma forma que desceu sobre os judeus. A partir de então, eles entendem que a salvação também é para os gentios. O poder salvador, a graça de Deus também é para eles. A igreja se reúne, a liderança da igreja se reúne em Jerusalém para definir o que seria feito destes novos irmãos na fé. Se iriam aplicar a eles algumas leis judaicas, como a guarda do sábado, a circuncisão, algumas leis cerimoniais. E Tiago, como líder da igreja, entende que não deveriam impor tamanho jugo sobre os irmãos, levando-os a se absterem, por exemplo, da carne, dos alimentos sacrificados aos ídolos, da relação sexual ilícitas e outras questões de aspecto moral. Então, em Atos, nós percebemos esta resistência. Paulo vai escrever a carta aos Romanos porque havia esse embate na própria igreja na cidade de Roma entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Então, Paulo vai deixar claro aos Efésios, que era uma igreja gentílica, não judaica, que não havia mais diferença espiritual, não havia mais barreira, apesar da cultura e da separação geográficas, judeus e gentios eram um só povo, unidos pela cruz de Cristo. Ou seja, essa parede da separação foi derrubada e foi abolido o conceito da lei dos mandamentos. Não que a lei passou a ser inválida, mas a lei, por ser perfeita, justa e boa, e o ser humano no estado caído, impossibilitado sequer de cumprir a totalidade da lei de Deus, e isto o tornaria réu, ou o torna réu da lei de Deus, só há uma forma dele escapar da pena desta lei, é se ligando a Cristo. Porque Cristo não revogou, Cristo cumpriu a lei de Deus, pesou sobre ele as penas da lei de Deus. Então a única maneira de escapar das penas da lei é nós estarmos em Cristo. Porque para quem está em Cristo não há mais sentença, não há mais condenação. Então, o conceito da lei dos mandamentos foi revogado para aqueles que estão em Cristo. Por exemplo, mesmo sendo salvos, mesmo tendo o Espírito de Deus na vida, ainda cometemos pecados. E o que nos diferencia dos ímpios é que os ímpios pecam por prazer, por satisfação, esbanjam orgulho e prazer no mal que fazem. E os cristãos nascidos de novo pecam, no entanto se arrependem, se envergonham dos seus atos e correm para os pés do Senhor. É uma nova natureza. É o que nos faz diferentes, que reflete esta natureza de Cristo em nós. E este arrependimento mostra que somos uma nova criatura, temos um refúgio que é Cristo, logo a lei de Deus não vai mais nos condenar, porque recorremos a Cristo, que é o nosso Salvador. Então, o primeiro capítulo vai enfatizar que esta barreira foi desfeita. A igreja é formada por todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Fazendo valer o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não havendo mais inimizade, um dos benefícios desta reconciliação é a paz, a ausência de conflito, estado de espírito. Embora vivamos em aflições pelo simples fato de vivermos segundo a justiça de Cristo, ou seguirmos a justiça, já somos perseguidos, já somos confrontados pelo fato de andarmos na contramão do mundo, nós temos paz, esse estado de espírito que nos faz entender e experimentar esta comunhão com o próximo, esta comunhão com Deus. Então este é o conceito bíblico de paz. E Cristo é a nossa paz. É Ele que coloca em nós esta paz e Ele mesmo é a nossa paz. É em Cristo que nós temos a garantia de que está tudo bem, porque fomos feitos uma nova humanidade, uma humanidade formada pela paz. Embora ainda hajam divergências em compreensões de aspectos doutrinários, alguns aspectos culturais, né? Eu aqui no Brasil
não posso esperar que os irmãos de alguma comunidade africana adote a mesma cultura que eu, nem mesmo os irmãos de lá, esperar que nós adotemos a cultura deles, mas a cultura, ela é transformada, não necessariamente abolida, destruída, mas a cultura, ela é transformada pelo poder do Evangelho. Então, esta nova humanidade faz com que as pessoas que professem a fé em Cristo vivam ainda com as suas distinções. No entanto, há algo que nos une, o amor de Cristo. Nós somos um em Cristo, temos uma mesma fé, cremos no mesmo batismo e pertencemos ao mesmo corpo de Cristo, que é a igreja, não limitada a uma denominação, mas ao organismo vivo, a ideia de catolicidade, de universalidade do corpo de Cristo. Por último, o terceiro ponto da nossa revista vai apresentar o meio pelo qual esta reconciliação se deu, que foi pela cruz de Cristo, quando fomos aproximados, reconciliados. Para isso, alguém se fez maldição. Aí nós percebemos que a salvação é de graça para nós. Para Cristo, para Deus, ela custou a vida de um inocente. Ela foi de graça para nós porque alguém pagou o preço. A lei de Deus não deixou de ser cumprida. A lei de Deus, ela foi satisfeita. Cristo cumpriu as exigências da lei de Deus. Ele sofreu maldição, o escárnio, a vergonha. E para os judeus a cruz era maldição, para os gentios ela é delírio, ela é loucura. Ou seja, e a ideia dos romanos era exatamente esta. Para os judeus era maldição porque os judeus eram religiosos e alguém se açoitado, envergonhado em via pública, está exposto em um madeiro, era considerado maldição, era uma morte ferrenha. Para os gentios, apesar do seu paganismo, isto era uma atrocidade muito grande, uma loucura, uma insanidade. E Cristo passou tudo isto para poder unir gentios e judeus pela cruz de Cristo, fazendo deles um só povo. Ele se fez maldição por nós e nós somos reconciliados pela cruz e reconciliados nesta cruz em um só corpo. Leia toda a carta de Paulo aos Efésios, dá tempo até mesmo de você ler o livro de Atos dos Apóstolos para ver esse embate entre judeus e gentios, até mesmo a carta aos Gálatas, anterior à carta de Éfeso, vai te dar uma ideia dessa diferença, tanto cultural como religiosa, entre os cristãos judeus e os cristãos gálatas, e Paulo vai trabalhar este aspecto, mostrando que somos um único povo em Cristo Jesus. E vá à escola bíblica dominical em uma das Assembleias de Deus espalhadas aí por nosso estado do Maranhão, que geralmente, com raras exceções, geralmente começa a partir das 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua atenção.